Ainda... Olá, pessoal, muito bom dia. Bem-vindo a todos. Bom dia, vão entrando. Muito prazer, muito bom dia. Obrigada pela participação de todos. A gente vai dar mais 2 minutinhos, tá? Vamos começar exatamente 10h05, para que nesses 2 minutinhos ainda tenho mais pessoas entrando conosco. Já agradeço a atenção de vocês. Quiserem colocar aqui no chat, participando, de que região que vocês estão falando, que eu estou aqui em São Paulo e a Boa Vista é de Fortaleza. Então, a gente tem 2 estados aqui nessa live de hoje, nesse nosso webinar. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar mais 1 minutinho, para que dê tempo de mais pessoas entrarem também aqui conosco. Olá, muito bom dia, muito bom dia. Estamos aguardando só mais 1 minutinho para a gente iniciar. E como eu sou pontual, exatos 10h05, vamos iniciar agora. Muito obrigada a todos pela participação. Me chamo Licélia Soares. Estou aqui com os convidados Douglas e Josué, que vão participar aqui comigo dessa webinar. E é um prazer ter todos vocês aqui conosco. A gente hoje, o tema é planejamento estratégico. Eu falo aqui do time comercial da Boa Vista e em nome da Boa Vista, quero dar muito boas-vindas a todos os participantes. E a gente colocou esse tema aí para rodar entre os nossos clientes internos, clientes externos também, e a gente sabe o quanto é importante para as empresas ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. E acompanhar as conciliações de vendas pode ser muitas vezes um grande desafio nesse processo. E aí hoje a gente vai receber um convidado que vai falar sobre gestão estratégica dos recebíveis em 2025, para a gente já se planejar, né? E apresentar também a nossa ferramenta de como que a gente consegue ajudar e identificar soluções e divergências para o próximo ano. Deixa eu passar aqui o meu slide. Antes de começar, eu quero antes falar um pouquinho para vocês quem que é a Boa Vista, tá? Como que a gente está hoje situado no mercado. Então, nós somos um elo inteligente que conecta o nosso cliente ao ecossistema financeiro, proporcionando uma melhor tomada de decisão. Hoje a gente tem toda uma solução voltada para o cliente na parte de contas a receber. E a nossa experiência e expertise nos tornou especialistas em ofertar essa solução que atende às principais necessidades do setor financeiro. Ao longo dos nossos mais de 30 anos de mercado, então Boa Vista hoje tem 33 anos, nós beneficiamos empresas em todo porte, de todos os portes e no país inteiro. Então, a gente tem referência de mercado em presença nacional. E hoje eu trouxe também alguns dos nossos destaques para quem ainda não conhece a Boa Vista. Então, nós conciliamos mais de 230 bilhões de reais no ano, atendemos mais de 140 mil estabelecimentos em todo o mercado nacional e nos integramos com mais de 250 instituições financeiras. Dentro dessas 250, 170 são de meios de pagamento. Tudo isso nos ajuda a facilitar a rotina financeira dos nossos clientes. E com quem eu estou hoje, né? Que vai ser a nossa estrela no webinar e que vai conseguir dar uma aula aqui para a gente sobre planejamento estratégico. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Licélia? Bom dia, pessoal.
Tudo jóia. Douglas é um profissional de expertise em contabilidade e finanças. Ele vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua jornada. Ele tem experiência de mais de 13 anos em treinamentos e desenvolvimento de equipe, focado na entrega de serviços e de excelência. Ele é líder comprovado em equipes de alto desempenho, guiando setores com decisões assertivas para alcançar metas. E ele tem passagem por gigantes como a Magazine Luiza, a Raia do Drogasil e a Oxo. Eu tô falando para vocês aqui, é de peso, experiência de peso. Douglas, com você. Muito obrigada aí pelo seu tempo e pela sua disponibilidade em falar com a gente. Legal, Lucélia, obrigado aí pela apresentação. Mais uma vez aí, bom dia a todos aí, obrigado pela participação aí do planejamento estratégico, né? A gente vai conversar um pouquinho. Que a Lucélia comentou aí sobre mim, né? Eu tenho 15 anos de varejo, basicamente. Hoje, atualmente, eu não estou trabalhando com varejo, estou trabalhando com educação, né? Setor de educação. Mas é recente, né? Essa minha mudança. Mas eu tenho, como eu falei, né, 15 anos de varejo, né? Metade desse tempo em auditoria externa, né, na Ernst Young, e outra metade aí mais na parte de tesouraria, contas a receber, contas a pagar, parte contábil, parte fiscal das empresas de varejo que a Alicélia comentou, né? Então, passei por Magazine Luiza, passei por Raia Drogasil, passei pela Oxxo, né, aqui em São Paulo. Não sei se tem alguém aqui de São Paulo, mas tem um crescimento super acelerado. Saiu de uma loja, 0 lojas em 5 anos, já tem quase 600 lojas, então um crescimento bem grande aí no segmento alimentar, tá? E aí, gente, eu queria, para começar, né, eu queria falar um pouquinho dos tópicos aqui que a gente vai falar aqui durante essa hora, né? Então, a importância do contas a receber no varejo, né? Acho que ele é um número super importante, né? Porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue pagar fornecedor, pagar salário, a gente não consegue fazer a empresa crescer. Então, ele é um número que às vezes, em algumas companhias, ele é meio escanteado, a gente acaba não olhando isso muito de forma estratégica, mais um nível operacional, mas eu vou conseguir mostrar aqui um pouquinho para vocês como essa área e como essa linha do balanço, né, que nem eu gosto de falar, ela é super importante para a companhia, de forma estratégica, né, como a gente consegue ser o pilar ou, no mínimo, uma área de auxílio para todas as outras áreas da companhia, tá bom? E aí também um pouquinho do impacto na saúde financeira, ali fala um pouquinho de fluxo de caixa, como contas a receber impacta nisso, né? Como a empresa pode evitar, né, de perder dinheiro do ponto de vista financeiro mesmo, né? Captação externa, aporte de sócio, aí tem algumas vertentes que a gente vai falar um pouquinho. Falar um pouquinho de indicadores, tá? Com vocês, principalmente os de contas a receber, a gente vai falar um pouquinho mais de um contexto geral de ciclo de caixa, acho que é importante dar esse viés para vocês também, tá? E o que a empresa pode tomar de decisão baseada em recebíveis, né? E aí um pouquinho de automação, um pouquinho da minha visão de como eu vejo essas coisas, né, gente? Eu achei super interessante esse momento aqui dessa conversa, principalmente porque muitas empresas aqui ou já finalizaram o seu orçamento, né, para o próximo ano, ou estão a caminho de fazer o orçamento para o próximo ano. Então, acho que a gente começar a olhar o que conseguir agregar aqui para vocês no dia a dia, eu acho que é super importante para vocês terem essa visão de como começar a olhar ou como ampliar o leque de desenvolvimento que vocês fazem no dia a dia, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no chat aí, vou falando aqui, depois a gente tira um tempinho para responder, para tirar as dúvidas. Acho que aqui é mais um bate-papo mesmo, então bora lá, né? Sério, você pode. Isso. Obrigado, tá, Célia. Bom, então, aqui, Imagina. como eu falei, né? A gestão do contas a receber é super importante aqui no varejo. Essa linha do balanço, né? Ela é super representativa para a companhia. Nada funciona sem o dinheiro estar entrando, né? Sem aquela visão
de agenda de recebimento, sem aquela visão de custo por operação, né? Eu vou entrar mais um detalhe um pouquinho para frente, mas pode passar também, tá, Licera, esse slide, por favor. Tá, aqui eu já falei também de mim, né? Acho que eu adiantei um pouquinho. Tenho 37 anos, 15 anos de experiência em varejo, 7 anos como auditor aí de balanço contábil e de processo de varejo. E hoje eu sou head de finanças corporativas numa empresa de educação, toco a parte de contábil, tesouraria e fiscal. Tá? Pode passar, Licéia, por favor. E aqui é onde a gente realmente começa aqui, né? Isso. Onde a gente começa aqui a nossa apresentação, né? Então, que nem eu falei, né? O Contas a Receber, ele é um ativo super estratégico para a companhia, né? Eu sempre gosto de falar que, embora a gente acompanhe muito, a gente veja muita coisa sobre balanço, sobre DRE, né? Os primeiros sinais da companhia está indo por um caminho positivo, negativo, ou um cenário de break-even, os primeiros sinais vão acontecer aqui na parte de tesouraria, né? A parte de fluxo de caixa, né? E aí é onde o Contas a Receber brilha, né? Que é onde tem toda a análise ali, todo o planejamento de caixa que a companhia deveria ter aí para as operações diárias, mensais, né? Semestrais, anuais e, obviamente, desse reflexo a longo prazo, né? Então, você ter um ambiente bem controlado aqui com recebíveis, ele é de suma importância para as companhias, né? E o que eu sempre gosto de falar com os times que eu trabalho é que aqui é super importante, né? A gente tomar bastante cuidado e olhar para o time também, né? Que devem ter gestores, devem ter pessoas aqui que atuam ali no dia a dia, mas ali se perguntar, né? Se a gente, dentro do departamento de contas a receber, a gente acaba tendo pessoas que mais estão preocupadas em produzir o número, ou se as pessoas estão tendo maior tempo ali para analisar o número, né? O que deveria estar acontecendo, e tomar alguma ação em cima daquilo, né? Ou seja, de alguma cobrança, seja para evitar alguma possível inadimplência. Eu vi aqui no chat que tem gente de vários lugares aí do país, então a gente tem muita questão de share, né, de recebimento. Algumas regiões têm um recebimento com um percentual maior eletrônico, outros têm bastante dinheiro físico aqui, né? Tem o Pix que entrou, já não é tão recente, mas é um número já representativo no varejo, né? Então, acho que esse ativo é super importante, né? Então, e aqui quando eu falo de monitoramento contínuo, eu sempre falo que isso aqui tem que ser olhado diariamente, né? Tem que ser analisado diariamente, né? O varejo, por ser muito dinâmico, qualquer probleminha que a gente tenha, seja ali com uma adquirente, né? Seja com uma transportadora de valor, que aconteça durante o dia, ele vai ter um impacto negativo, né? Ou possivelmente negativo para a companhia ali nas operações do caixa nos próximos dias e nos próximos meses, assim, consequentemente, tá? E um pouquinho do que eu falei aqui da análise, né? Então, acho que tem uma conciliação que suporte isso, né? Consiga ver as vertentes ali, né? Tipo, o modelo de conciliação. Esse ano aqui, no começo do ano, eu estava em varejo, a gente teve alguns problemas ali com layout de adquirente, com trabalhar com várias transportadoras de valores, cada uma tem um formato ali de mandar os documentos, então acho que você ter isso de uma forma operacional ali, que eu digo manual, em Excel, obviamente que é melhor do que você não controlar, não analisar isso diariamente, mas se você tiver uma forma de automatizar isso e você conseguir que as pessoas do time, a gestão aí consiga tomar decisões em cima do número, é super, super válido, tá? Pode passar, por favor, sério, o slide. Então, aqui, gente, eu vou decorrer um pouquinho sobre como contas a receber, né? Eu falei um pouquinho de conciliação, bem breve ali, um pouquinho dos cuidados ali diários que a gente deve ter, mas como que o contas a receber, ele começa a ter um papel estratégico dentro da companhia, né? Então, como eu falei ali no começo da minha apresentação, está aqui no final do ano, querendo olhar 2025, querendo
estimar o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, né? Então, aqui eu trago o ponto aqui do fluxo de caixa, né? Então, o contas receber, basicamente, ele vai alimentar ali tudo que a empresa tem de gastos fixos e gastos variáveis, né? Que a companhia tem. E conforme você tem esse acompanhamento diário aqui das conciliações, você consegue ter essa previsibilidade de entrada de caixa para você conseguir cobrir essas saídas, né? Então, que nem eu falei ali também um pouquinho ali de análise de DRE, análise de balanço, mas é aqui que os primeiros sinais eles vão começar a ver que caminho que a empresa está correndo, né? Então, se eu tiver um varejo aqui, né? Assim, obviamente que tem várias frentes de varejo, que tem um processo ali com mais nível de parcelamento, outro processo com menor nível de parcelamento, isso aqui ele vai transcrever e demonstrar como que aquela venda que você executa ali na linha de receita do balanço, como ela converte em caixa, né? Então, como isso ele acaba alimentando ali essas variáveis do fluxo de caixa para você fazer, para a companhia fazer o acompanhamento ali estratégico de curto, médio e longo prazo, tá? E aí, você tendo essa análise de conversão de venda em caixa, você consegue se planejar em várias frentes, né? Principalmente a operacional, que deveria ser o principal foco, né? E quando eu digo operacional, é você garantir o pagamento dos salários dos colaboradores, conseguir pagar os fornecedores ali, sem ter despesas adicionais como atraso, multa, né? Juros, né? Então, acho que isso aqui também reflete bastante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse casamento entre o contas a receber e o contas a pagar um pouquinho na frente, né? Mas você consegue ter um planejamento melhor e tentar evitar, né, que a empresa precisa fazer captação externa, seja ela com bancos, né, que vai ter um custo financeiro ali geralmente elevado, né, dependendo do nível da companhia, mas umas mais, um pouco menos, mas para tocar o operacional, não, eu entendo que as atividades ali deveriam conseguir pagar, né, ou no mínimo empatar a operação. Se não tiver nesse sentido, acho que precisa de uma análise um pouco mais profunda, né? E você consegue ter alguma perspectiva ali de previsão, né? Que está como prevenção, mas é mais uma previsão ali. Se eu tiver que renegociar alguma postergação de pagamento com o fornecedor, se eu tiver que negociar alguma coisa de CAPEX, de OPEX ali que eu consiga casar meu fluxo de caixa, tiver algum feriado, alguma coisa que também gosto muito de falar, né? Varejo, às vezes choveu, né? Você tem um impacto negativo ali na entrada do dinheiro, ali principalmente nessa questão à vista ali de venda. Então você consegue ter essa visão clara e objetiva de como você tem que controlar e analisar esses recebíveis, né? Então, para finalizar esse slide, fazendo o confronto com o slide anterior, é de suma importância ter esse controle ali diário, esse acompanhamento diário ali junto com a tesouraria, né? Eu sei que tem empresas que tocam contas a receber junto com a tesouraria, empresas que tocam separado. Então você tem que ser o braço direito do pessoal da tesouraria ali. Então está muito alinhado ali com a agenda, né? A gente sabe aqui que a plataforma de conciliação ela consegue dar essa previsão, essa agenda de recebimento futura, né? E acompanhar se eu não tive nenhum problema de taxa, se eu tive algum problema de alguma transportadora de valor ter recolhido um valor diferente, ali mais nesse sentido de numerário. Então, e tudo isso aí você precisa tá par e passo ali com o time de tesouraria para garantir que as entradas de caixa sejam suficientes para conseguir, no mínimo, pagar a operação ali do dia a dia, né? E quem sabe até conseguir remunerar o caixa com alguma aplicação, alguma coisa que faça os números da empresa melhorarem, tá? Sério, se puder passar. Tá? Aí aqui, gente, eu vou falar um pouquinho dos indicadores que eu particularmente, eu gosto muito de usar em varejo, né? E até no segmento que eu tô, eu acabo usando muito isso aqui para tomar decisão, né? Então, o prazo médio de recebimento e o dias de recebimento pendentes, né? São dois indicadores super importantes que eu vejo e praticamente em todas as casas que eu passo e que eu passei, eu acabo tendo uma discussão ali com os CFOs, diretores, os CEOs da companhia, porque
as pessoas, elas geralmente acabam usando esses indicadores muito voltados com números do balanço, né? Que não está errado, né? Está correto ali, mas é para uma análise mais contábil, né? O financeiro, eu gosto muito de olhar ali o efetivo, né? Então, exatamente quando que eu fiz a venda, exatamente qual que é a minha agenda de recebimento, se eu fiz uma venda à vista, né, em cartão de débito, no Pix, que eu vou receber em D+1 ou em D0. Se eu tenho uma venda ali em parcelamento rotativo, que eu vou receber daqui a 30 dias. Se eu tenho alguma venda ali parcelada, né, geralmente empresas que têm um ticket maior tem um parcelamento ali de 30, 60 e 90, né? Então, é super importante a gente ter esse acompanhamento ali do financeiro, né, para comparar com o balanço, porque ali no balanço você acaba distorcendo um pouquinho essa análise, né? E como o varejo ele é muito detalhista, né? Se você tiver esse número bem analisado, bem comparado ali com o balanço, você vai conseguir observar que você tem distorções aqui, né, entre o cálculo do balanço com o dado financeiro, né? Então, é muito importante ter essa informação. E por que eu falo muito do prazo médio de recebimento e o dias de recebimento? E ele é muito importante para você casar ali com contas a pagar, né? Ali o prazo médio de pagamento e também ali os dias de estoque, né? Para quem não tem muita familiaridade, é o tempo que eu tenho ali de compra do meu produto, né? Do meu SKU, quanto tempo esse cara fica parado no meu CD ou na minha loja e quanto tempo eu demoro ele para vender, né? Então, aí a gente chama isso aqui de ciclo operacional, ciclo financeiro, né? Então, você casar dias de recebimento pendentes, prazo médio de recebimento, com os dias de estoque e o prazo médio de pagamento, você consegue ver nessas análises, né, como se comporta, ou como vai se comportar, né? E aqui é legal comentar, assim, eu sei que é meio redundante, né, mas o que a gente espera, né? Que a gente receba, né, o dinheiro, a gente tem um prazo para pagar, e quanto maior for esse delta, né, melhor para a companhia, mais saúde financeira a companhia vai ter, mais liquidez a companhia vai ter, né? Então, você conseguir mensurar, isso é super importante, né? E aí, cada empresa consegue olhar isso a um nível, né? Nível de loja, nível de fornecedor. Eu gosto de sempre falar que quanto mais granular isso for, é melhor para você tomar decisão. Então, nas minhas últimas experiências, eu sempre olhei isso aqui por SKU. Então, a gente conseguia ali, junto com a RP, junto com o apoio das companhias, de conseguir olhar isso por SKU. Então, você consegue ver ali e ser um pilar super importante aqui, principalmente com o comercial, né, nesse quesito, né? Nas duas últimas empresas que eu passei, tinha item, por exemplo, que eu, como responsável da tesouraria, tinha itens que o comercial só poderia comprar com o meu aval, que eram itens que tinham um giro mais lento, que a gente acabava perdendo isso de alguma forma ali, ou por validade, né, ou por algum outro motivo, e no final do dia é dinheiro parado da companhia em estoque, né? Então, essa análise é bem legal você fazer, se você conseguir fazer por SKU, porque tem muita venda casada dos fornecedores, então eu acho super importante olhar isso, né? E por outro lado, né, você também aqui você consegue ser um apoio, né, um pilar importante com o time de price, né, o time de precificação. Porque dependendo do item, né, ou do tamanho do ticket, né, do ticket médio, você vai ter uma probabilidade maior de ter esse item parcelado, né? Então você consegue ajudar você consegue você consegue ajudar o pessoal a tomar decisão nessas questões de precificação. Então você consegue ser esse apoio aqui, né? Obviamente que o time de price tem outras variáveis que eles olham. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu Sim, Douglas, te ouvindo bem tranquilamente. acho que o Lucas mandou uma mensagem que ele está com problema no áudio. Mas eu Uhum. vou continuar aqui, Lucas. Qualquer coisa, aí o pessoal responde aí no chat, por favor, tá? Então, gente, aqui eu falei de duas coisas, né, que vocês conseguem ser como contas a receber, como área de contas a receber, vocês conseguem apoiar um negócio, né? Seja ele comercial e seja ele ali com o time de precificação, né? E além disso, né, eu acho muito, muito importante, né?
voltando nessa parte de planejamento estratégico, né? O que eu sempre fiz, né, nas empresas que eu passei de varejo, né? A gente trabalhava para e passo também com o time de contas a pagar, ali, o time de contas a pagar mesmo, né? Desculpa. E aí, o que eu fazia? Que eu gostava muito de fazer? Fazer uma análise conjunta com o time de contas a pagar, ver os prazos de pagamento e ali com essas análises tomar decisões sobre formas de pagamento, né? E aí eu falo muito de agenda de pagamento, né? Então, com base na sua análise, no seu prazo médio de recebimento, você consegue ajudar na política de compras, na política de contas a pagar. Então, nas minhas outras casas, a gente trabalhava muito com agenda. Então, empresa que a gente pagava 2 vezes por mês, então eu pagava ali no dia 15, no dia 30, somente pagamento de fornecedor, ali, mercadoria comercializáveis. Empresas que eu passei, a gente fazia pagamento descendial, então a gente pagava apenas dia 10, dia 20, dia 30. Então você consegue ser esse apoio, né? Você vê essa normalidade de recebíveis, né? Que você consegue analisar e prever, e você consegue casar isso ali com uma otimização do contas a pagar. E aí aquilo que eu falei no começo desse slide, né? O seu ciclo financeiro, o seu ciclo operacional começa a criar gordura, né? Começa a criar essa distância entre o meu recebimento e o meu pagamento, né? Aí, obviamente, que com o comercial, né, quando você muda isso, você pode ter alguma discussão ali de aumentar preço e tal, mas geralmente as empresas, tá, de todas que eu passei, os fornecedores até gostam disso, né, porque eles vão ter essa previsibilidade de receber. Então, para eles também é um pouco mais fácil para controlar, tá? Então, muitas empresas têm isso, né? Mas quem tiver a oportunidade de discutir isso, ou mesmo melhorar, né? Eu também passei por empresas que o pagamento era semanal, então a gente conseguiu reduzir isso para quinzenal. Então, acho que você consegue gerar um valor muito, muito importante, tá? E para finalizar esse slide, tá? Eu gosto muito de falar de benchmark, né? Obviamente que concorrentes diretos, assim, é bem difícil você conseguir ter alguma discussão, né? Mas, pessoal, usem os parceiros, tá? Parceiro de conciliação aqui, parceiro de adquirente, parceiro de transportadora de valores, banco, com a parte de Pix, né? Essas empresas, eles sempre têm relatórios setoriais, relatórios analíticos que você consegue comparar, né? A gente sabe que cada varejo, embora seja parecido, segmento farmacêutico, segmento alimentar, as empresas têm as suas particularidades, né? Então, tem coisas diferentes, né? Tem tamanho também, tem margem de negociação, tem tudo isso impacta, tá? Então, acho que é importante vocês, pelo menos, terem um balizador ali de mercado para conseguir olhar se vocês estão com um share adequado ali para a região de vocês, como isso consegue agregar para a companhia, tá? Então, de indicadores aqui, tem vários, tá? Eu acho que uma hora é pouco para a gente falar. Acho que daria para falar aqui um dia inteiro de indicadores e a gente ia conseguir desenvolver bastante coisa aqui, tá? Mas eu quis trazer um pouquinho desses aqui e como vocês conseguem usar a área de contas a receber com esse olhar, né? Que nem eu já comentei algumas vezes, a gente está nesse momento aqui, final de ano, né? Aposto que a maioria de vocês olham os indicadores, mas tentem olhar isso como um olhar para melhorar o próximo ano, né? Então, acompanhem esses indicadores aí durante 2024, olhem para o próximo ano, planejem o próximo ano, discutam com a tesouraria, discutam com o pessoal do comercial, discutam com o pessoal ali do contas a pagar, ali com o pessoal de políticas, ali jurídico, geralmente tem empresa que cada área faz a sua política, controles internos e tentem levar isso para 2025 e para os próximos anos, que com certeza vai ser muito produtivo para empresas que vocês atuam, tá? Douglas, vou Oi, parar de compartilhar aqui, tá porque o bom, André fez uma pergunta. Ele tá colocou bom. assim: Bom dia, Douglas. Você utiliza alguma fórmula, criação sua, padrão de Excel, para fazer essas medições? Algo que você possa compartilhar? Eu uso sim, tá? Quem fez a pergunta? Desculpa, Célia. Tá no mudo, desculpa. Foi o André, André André, Luiz. André, temos sim, tá? Eu tenho algumas planilhas que eu uso. Usei muito na minha carreira, tá? Acho que eu consigo compartilhar com vocês. Depois todo mundo vai ter meu contato aí. Tem LinkedIn, também podem me procurar.
tem algumas coisas que eu utilizo, tá? Também tem muita coisa hoje que a gente fala de inteligência artificial, né? Que acaba ajudando bastante nessas análises, assim, mais gerenciais, né? Que eu falo, assim, tá? Mas, e também tem o próprio time aqui de conciliação que consegue ajudar em muitas coisas aqui com vocês, tá? Mas quando a gente sai desse nível, desse mundo de contas a receber, eu acho que eu consigo apoiar sim, tá? Então, aí a gente pode, depois se me procurar no LinkedIn, a gente pode bater um papo. Eu posso compartilhar alguma coisa aqui com o time, aí eles compartilham num fórum geral, tá? Mas com certeza tenho, tá? Eu posso dar uma dica em relação a procurar a Boa Vista. Hoje a gente consegue trazer toda a previsão do recebimento futuro, a amortização também de vendas que são feitas parceladas. Então a gente consegue apresentar para o cliente, né, de uma forma aí muito concisa e automática o que de fato o cliente vai receber, vendeu e a amortização vem da venda. E aí o cliente consegue de uma forma muito mais fácil fazer esse cálculo em relação a o que de fato ele está recebendo, o que de fato é o prazo de recebimento dele e a saúde financeira. Então, com a automação do processo de verificação e de gestão da conciliação da venda, o cliente ele consegue fazer de uma forma muito mais fácil essas análises. Muito bom. Muito bom, sério. Legal, né? Aqui, esse slide é um pouquinho complementar do que eu falei no outro, né? Então, essa parte de políticas, né? Eu acho que o Contas a Receber, ele é fundamental para apoiar as áreas, ele é de extrema importância, né? É que a Alicélia comentou, a Boa Vista Expert aí nessa parte de Contas a Receber, então, essas análises vocês conseguem compartilhar, né? E desafiar as outras áreas a tentarem melhorar o número final ali da companhia, né? Então, é super importante vocês apoiarem essa área de política, tá? Que nem eu falei um pouquinho também de estratégia de precificação. Vocês conseguem ser um grande pilar do time de precificação. Isso é na minha carreira inteira, a gente sempre obviamente que estreitando a relação, vocês conseguem dar indicadores ali e fomentar ali junto com o time de price, até questão de desconto, produto que não está vendendo, acho que vocês conseguem agregar muito com isso, com as áreas, tá? Ali de precificação. E aí, o 3 aqui é muito voltado a essa questão de momento da companhia, né? Tem empresa que está crescendo, tem empresa que está em momento de estabilização. Então, você ter isso muito bem desenhado e você ter, que nem eu comentei ali, nessa distância ali do contas a receber, do contas a pagar, você consegue planejar melhor ali o crescimento da companhia, né? Planejar o que vai fazer com o dinheiro, o que está no caixa, se dá para crescer, se dá para investir em um outro canal de negócio ali, um e-commerce, alguma outra coisa ali para fomentar ali o número organizacional, né? O número do balanço da companhia, tá bom? Você pode passar, por favor. Aí aqui, gente, é mais ali para finalizar ali um pouquinho que eu falei ali sobre previsibilidade de fluxo de caixa, né? Então, gente, como eu falei assim, eu sei que tem empresas que a tesouraria é bem junto ali com os receber e até fica na mesma gestão, mas tem empresas que nem eu passei que não são diferentes, né? Então, com o receber é um departamento apartado de tesouraria, gente. Com o receber, ele é como eu falei, ele é o coração ali do fluxo de caixa, ele é o coração da companhia, né? É até meio redundante falar, mas sem dinheiro a gente não faz nada, gente. Nada, nada, nada. Então, você ter isso muito bem controlado, você ter muito bem analisado, você não precisar se preocupar se aquilo que foi vendido vai receber na data correta, com a taxa acordada correta. É de suma importância vocês compartilharem isso e vocês terem isso junto com o time de tesouraria, gente. É super, super válido isso, tá? E também, em conjunto com essa análise, ali, essa parte de inadimplência, né? Obviamente que para pagamentos eletrônicos, isso daí mitiga bastante o risco, né? Mas outras coisas, ali, transportadora de valor, você tem ali as quebras de caixa na loja, né?
Então, acho que é muito legal vocês terem esses acompanhamentos, né? Porque geralmente deve ter um índice contábil ali de inadimplência, então mais ou menos vocês conseguem saber de tudo que eu vendi, de tudo que eu tenho de previsão de recebimento, X% daquilo eu vou acabar não recebendo, né? Então, vocês pontuarem isso para a área de tesouraria ou quem controla o caixa da companhia, isso ajuda muito ali na previsibilidade, tá? Então, acho que puxem isso aí com as áreas também, tá? E a parte de conciliação, acho que vocês estão aqui com uma das principais, a principal empresa aí do ramo de conciliação, né? Eu gosto muito de falar aqui que eles conseguem customizar, analisar, melhorar e trazer o conhecimento deles para agregar no processo de vocês, né, gente? Porque dificilmente a gente vai ter alguma reinvenção, né? A gente tem mudanças de normas, de regras, né? Principalmente bancárias ali do Banco Central, mas o beabá, o dia a dia ali, a conciliação, sempre vai ter alguém que vai estar fazendo um processo parecido, né? Acho que a Boa Vista consegue, com vocês ali, agregar bastante ali no dia a dia, que o Josué, que está aqui, é uma pessoa que consegue até, com certeza, ajudar vocês aqui de várias formas aqui no processo de automação de conciliação, né? E aí, só para me finalizar aqui, Josué, nessa parte, gente, eu sei que é complicado, né? Eu sei que é difícil, mas os meus maiores desafios na minha carreira ali, cuidando de contas da ICB, é como a gente consegue, né, olhar isso, né? Então, gente, sejam participativos com a loja de vocês, né? Tem empresa que eu passei que a gente tinha lá um mantra que a gente, pelo menos duas vezes por mês, a gente ia visitar a loja. Eu gostava muito de ouvir a ponta falar, né? Porque tem muita coisa que você traz de melhoria que eles conseguem te dizer, assim, ó, Douglas, eu tenho uma dificuldade assim, assim, assado, o carro forte passa no dia errado, a maquininha de cartão aqui tem um problema, então, assim, escutem as lojas, assim, eles têm muitos insights, não seja o inimigo ali, né, o controlador da loja ali, das lojas, do e-commerce, seja uma área de apoio, né, escutem as lojas, seja esse braço, né, porque tudo que vocês forem fazer é muito difícil você mensurar o tempo ganho, né, então, quando você tem um processo muito operacional, seja ele de conciliação, né, que a gente consegue melhorar, seja ele processual, vocês acabam tendo horas dos funcionários da loja que deveriam estar voltadas para a venda, né, voltadas para a organização da loja, voltadas para o atendimento, que você acaba usando aqui para processos administrativos, né? E eu sempre gosto de bater assim, gente, tudo que a loja faz que não seja atender o cliente e vender é culpa do administrativo, né? Então a gente tem a obrigação de tentar melhorar isso para eles, né? Tipo, cada empresa tem sua política, cada empresa tem sua forma de trabalhar, mas vocês, equipe, vocês, gestores, tentem motivar, puxar isso com vocês aí para vocês conseguirem, né? Aproveitem esse final de ano aqui, escutem as lojas de vocês, escutem a ponta de venda de vocês, para ver o que vocês conseguem melhorar ali no dia a dia para eles ali de controle ali de operação, tá? Boa essa dica, Douglas. Posso até pegar um gancho? Claro. A gente já teve casos aqui do cliente na parte da conciliação, na conciliação da venda, né, que é a primeira conciliação que a gente realiza, o operacional digita as informações que saem ali da filipetinha para dentro do sistema. E aí, a gente consegue mostrar na plataforma se de fato aqueles dígitos estão fazendo sentido, se a pessoa está digitando tudo errado porque a fila está enorme, ou se ela está realmente digitando certinho. E aí isso faz, juntando o gancho que você comentou de visitar a loja, você tem uma parte analítica dentro do sistema mostrando que a conciliação não está sendo efetiva, e quando você visita a loja, você vê o tamanho da fila, e aí você entende por que o operacional, em vez de digitar a NSU de 5 dígitos, ela digita 000 e próximo, né? Então a gente consegue linkar de fato, uma automação com um olhar para o dia a dia, para a loja. Às vezes, trocamos o operacional. O treinamento foi efetivo? Porque quando a gente olha para a conciliação da venda naquela loja,
a conciliação ela não está acontecendo com consistência, com os 99% que a gente costuma entregar para o nosso cliente. Então, será que a gente precisa de um treinamento um pouco mais personalizado, mais dias de treinamento para os novos operacionais daquela loja? Então, é muito legal porque tem gente que fala que a automação substitui o ser humano, mas não. A automação melhora a visualização, a gestão, né? E a parte analítica do ser humano. Por isso que a gente tem a IA aí que está fazendo o maior sucesso, e a Boa Vista também, que ajuda muito nessa parte financeira. Não, legal, Célia, Marcelo. Desculpa, Josué. Só para complementar aqui, né? Essa questão de substituir não é verdade, nunca é verdade, porque você acaba usando aquela pessoa, aquele profissional, para olhar outras coisas que conseguem trazer outras formas, né? Ali atender o cliente melhor, dar um foco ali no recebimento de mercadoria, dar um foco ali em quem aqui do Contas Receber, que trabalha com Contas Receber nunca teve problema com divergência de preço. Então, você consegue ajudar a loja a ter esse tempo de organizar melhor ali as etiquetas, tá? Isso acaba refletindo em vários outros números do balanço, né? Então, acho que o que vocês conseguirem tirar da operação, que seja minutos, é muito rico, tá, gente? É muito importante vocês conseguirem fazer. E eu acho que aqui a Boa Vista consegue apoiar muito vocês nessa frente aí, tá bom? o Douglas e Perfeito, a Douglas. Célia falaram uma coisa muito interessante, que o Douglas trouxe a questão dos dados, né, que é de suma importância, inclusive trazer dados ali que realmente façam sentido de ser utilizados, sejam seguros, e a Célia falou dos erros operacionais, né. Aqui na Boa Vista, treinando os clientes no dia a dia, conversando ali com as operações, é muito difícil um cliente passar aqui pela nossa porta de entrada e ele não ter erros operacionais. Erros de digitação de NSU e de autorização, assim, ganham ali o top de todos os erros que podem acontecer, né, de digitação, erros de input manual. Observando isso, eu chego à conclusão hoje de que o financeiro, ele sempre tem o ponto de tratar isso, né? Ele pega ali o erro e vai tratar para poder organizar a operação. Eu observo que de 20 a 30 minutos é o tempo que um financeiro passa. Ele perde ali, né? Ele tem que entregar aquele tempo para poder corrigir um erro operacional, que muitas vezes nasceu ali por conta de um olhar que está precisando ter na operação, um sistema que está colocando o dado errado, né? Que está registrando errado, ou uma falta de orientação mesmo ali para o operacional do que é uma autorização, qual é a importância daquilo, né, do NSU numa venda, no registro de uma venda, qual é a importância de você olhar para o cartão do cliente, do consumidor, que tem uma bandeira Mastercard, e você de fato colocar Mastercard no sistema, e não colocar Elo, não colocar Visa, de você guardar lá o documento da transportadora de valores, né, porque tem informações ali importantes. Então, eu acho que no dia a dia eu percebo que falta também essa proximidade com as lojas, que acaba fragilizando todo o processo de conciliação, todo o processo de controle. Eu oriento muito para as empresas que passam ali pelos meus treinamentos que treine também teu operacional, né, na ponta da loja. Postos de combustível tem uma dor imensa com isso. Então, treina ali teu operacional, explica para ele, para ali 1 hora, explica para ele o que é uma autorização, o que é um NSU, qual é a importância de colocar esses dados certos no teu RP. Isso já vai ser 50% do teu trabalho resolvido. Os outros 50% é organizar, é automatizar, é ter olhar estratégico, né, para o negócio e para a empresa. Isso daí, Perfeito. assim, eu do ambiente corporativo, né, do lado de cá, assim, o que o Josué falou que a gente está conversando é super importante, gente. A gente acaba, muitas vezes, o dia a dia é muito corrido, a gente acaba não tendo tempo para fazer algumas coisas, né, mas é muito rico vocês conseguirem tomar um tempo para isso, né? Acho que é válido essa parte de treinamento, de olhar e escutem lá, né? E aqui usem a Boa Vista para ver o que tem de outros players, né? Outros mercados, como é que eles fazem lá, né? Porque isso daí enriquece demais assim o todo, né? Acho que acaba você facilitando ali para a ponta, ajuda muito a companhia, muito, muito assim. E isso daí é difícil você mensurar. Isso aí. Vamos dando continuidade, então, Célia? Vamos, por favor.
Agora Então, é o momento de apresentar a plataforma em si, né, Josué? É contigo. então, pessoal, dando continuidade aqui, né, pegando esses insumos que o Douglas trouxe, muito bem colocados, trazendo ali esse gancho que a Alicele aproveitou, a gente vai mostrar aqui para vocês, né, para quem já não conhece a nossa plataforma, como que funciona, ali uma visão rápida do nosso processo. Então, essa é a nossa plataforma de conciliação, né, o nosso extrato card. Pensando ali no processo de conciliação, né, automatizado, um processo que detém ali as informações. A primeira parte de um processo de conciliação é você ter os dados, né? O Douglas colocou ali a questão da importância de olhar para os indicadores e olhar para esses dados. Os dados é a nossa primeira etapa e talvez a mais importante também. Se eu tenho um dado, né, eu consigo fazer ali todo um percurso de conciliação. Então, a nossa plataforma ela começa ali olhando para esses dados que estão chegando de diversas fontes, né? São três fontes principais, que são os meios de pagamento. E aí, de meio de pagamento, a gente pode pensar nas operadoras de cartão de crédito, nas operadoras de voucher, nesses cartões de frota, né? Cartão alimentação, refeição. Então, tem diversos meios de pagamento no mercado, carteira digital. E essas empresas, esses meios de pagamento, eles têm ali nas mãos os dados, né, das vendas de vocês. Então a gente pensa ali principalmente em dois dados. A gente tem um dado que se refere às vendas e tem os dados financeiros, né, de liquidação, de ajustes e cancelamentos. Quando eu olho para esse ponto, é um ponto também muito importante frisar, né, que é muito importante olhar na hora de contratar um adquirente, olhar quais são os dados que elas fornecem, né? Porque pode ser que você contrate um adquirente que ela não forneça todos os dados que você precisa para o seu processo de conciliação. E aí a gente vai ter mais dores de cabeça nesse processo. Então, no dia a dia, dentro do produto, a gente consegue olhar ali a chegada, né, a entrega dessas informações, a entrega desses dados dentro do nosso produto, através da nossa etapa de consolidação das vendas, que é a primeira etapa ali do nosso produto, a primeira etapa do nosso dia, da nossa rotina. Uma vez que eu tenho esses arquivos dentro de casa, eu posso estar recebendo o arquivo do RP, que traz ali a remessa de vendas, né? Tudo o que você registrou de venda. Com essas duas informações, eu já consigo fazer a próxima etapa do meu processo, que é o confronto disso. Parece um pouco redundante conciliar venda fazendo um confronto do que eu registrei no meu RP com o que a operadora registrou. Afinal, muitas vezes eu tenho absoluta certeza de que o meu registro está certo, mas é importante, né, fazer esse confronto porque é justamente nas maiores certezas que a gente tem é, oportunidades ali de melhoria. Então, quando eu faço esse confronto, o meu sistema ele vai olhar o dado que chegou do RP, vai confrontar com o dado que chegou da operadora. E aí eu percebo que eu tenho bandeiras erradas, eu tenho NSU, que o meu operacional colocou 000, 1, 2, 3, 4, colocou só os três primeiros números, né? Não colocou toda a numeração. Eu vou ter também lojas erradas por conta do estabelecimento, que eu troquei a maquininha de loja, né? E não necessariamente troquei o CNPJ daquela maquineta. Então, eu estou fazendo venda na loja 2, só que o registro está ficando na loja 1, e aí vem todo o impacto disso na minha operação. É, o registro do próprio RP, né, tem alguma situação que tem problema ali, não está registrando tudo. Então, no processo de conciliação, eu caso essas informações e tudo aquilo que bateu, tudo aquilo que está certinho, o registro, já é uma massa de trabalho que eu não vou ter. Então, imagine que eu tenho 100 vendas e 98 vendas bateram, né? O dado está registrado coerentemente. Então, duas vendas só que eu vou precisar auditar, que eu vou precisar interferir ali no registro, né? Fazer algum tipo de correção. Então, um processo que eu talvez levasse ali a manhã toda ou a tarde toda, eu vou fazer em alguns minutos porque o sistema ele aproveitando o gancho da automatização, né, de forma automatizada, ele vai olhar para os dados que foram imputados e ele vai cruzar essas informações, né, para poder mostrar para a gente o que bateu e o que não bateu, para que eu possa fazer a atuação em cima só daquilo que realmente precisa da minha atenção. Saindo da conciliação de venda, né, que já é uma etapa importante, inclusive eu costumo reforçar muito que é a etapa mais importante do dia de conciliação.
eu posso fazer outras tratativas, como, por exemplo, olhar as taxas, né, que essas adquirentes estão cobrando, olhar os contratos, se estão vencendo esses contratos de taxas. É muito comum que as empresas, elas fechem ali contratos com as adquirentes, Rede, Cielo, Stone, GetNet, etc. E eles ficam com esse contrato para sempre. Eles não revisitam esse contrato, não olham se o contrato venceu, não olham se está precisando atualizar, se tem oportunidade de renegociar. Então, uma vez que o contrato vence, uma vez que o contrato já é muito antigo, você pode estar trabalhando com uma taxa muito alta, você pode ter sofrido alguma atualização de taxa na sua venda e que é impossível você ver no dia a dia olhando venda a venda, né? Então, o sistema ele traz também essa etapa aqui de checar esses contratos estão vencidos, se as taxas realmente estão sendo cobradas conforme foi acordado em contrato, né? Porque também tem esse ponto de dor. Eu vejo muito comum as inclusões de novas lojas, né? A empresa abre uma nova filial e aí a adquirente trabalha com uma taxa bem alta naquela filial e só depois de algum tempo, quando é percebido, é que a taxa daquela filial é alinhada com o contrato. Então ali já perdi um monte de dinheiro, né? Outro ponto é olhar, saber exatamente quais foram as vendas, né, que foram cobradas, a maior ou a menor em relação à taxa, porque quando essa cobrança é a maior, sempre existe a possibilidade de você recuperar, né, esses valores quando o contrato está ali vigente, quando o contrato está ativo, está funcionando. Por isso que é tão importante olhar para os contratos. Outros pontos que a gente pode também tratar, né, ainda no processo de conciliação de venda, são as vendas divergentes, que aí vão ser essas vendas que eu citei agora há pouco, que a bandeira está errada, que a loja está errada, que o NSU está indevido, então a gente consegue ir direto nessas vendas, né, e fazer o que tem de ser feito. Olhar ali questão de venda duplicada, então algumas maquinetas do mercado elas não permitem que você duplique uma transação, ou seja, que você passe duas vezes o cartão do cliente, né? Cobre ele duas vezes. É, mas algumas ainda permitem, então é importante também olhar para isso, principalmente quando a gente fala de supermercado, que ali a passagem, né, de cartão ali é intensa ao longo de um dia. Conseguimos olhar ali vendas canceladas também, acompanhar, né, esse histórico de cancelamentos ali, se realmente está devido, se há algum problema na loja, e pensando de forma bem estratégica, né, as visualizações gráficas desses dados, por operadora, né, como que está se comportando as minhas vendas por operadora, como que está se comportando por bandeira, né, o meu faturamento ali anual, por plano de parcelamento, né, quantas vezes eu estou fazendo minhas vendas, faz sentido o parcelamento atual, os modos de captura que eu tenho nas minhas lojas, né? E tem outras informações assim estratégicas que a gente pode ir se apropriando ao longo do dia. Ainda sobre o processo de conciliação, né, a gente tem diversas possibilidades também de consulta, né? A gente pode fazer consulta desses dados por bandeira, por loja, por operadora, fazer uma consulta geral, né? Olhar toda aquela massa de dados que eu tenho e pesquisar as vendas de um dia, as vendas de uma loja, as vendas de uma bandeira, as vendas de uma maquineta em especial. Então, tem um leque de possibilidades ali de consulta, né, no nosso processo de conciliação de vendas. Então, essa gestão da venda, né, seria uma etapa 2 desse processo, seria o próximo passo, né, que eu vou ter logo depois de ter posse desses dados, né. Avançando um pouquinho mais, falando de recebíveis, né, que seria minha terceira ação, uma vez que eu conciliei essas vendas, que eu garanti que elas estão com registro coerente, uma vez que eu olhei os contratos, vi cancelamentos e todas as divergências possíveis que pode ter no meu processo de conciliação, eu posso avançar ali para os meus recebimentos, onde eu posso acompanhar como que está o comportamento, né, desses recebimentos da minha empresa. Então, esses recebimentos as minhas vendas estão sendo liquidadas? Todas as vendas que eu fiz em determinado dia foram liquidadas? Não, teve uma que foi cancelada. Não, teve outra que a operadora não mandou, né, o pagamento dessa venda. Então, acompanhar esses recebimentos também é uma etapa importante do processo de conciliação, que é a conciliação dos recebíveis, que é checar se essas liquidações estão sendo sinalizadas pela operadora, porque aqui a gente está falando de sinalização da liquidação, né? A gente ainda não tem certeza que o dinheiro está no banco. Então, os recebíveis, né, acompanhamento desses relatórios, gerar esses relatórios também já é uma etapa é, aqui do meio do nosso processo, mas também uma etapa extremamente importante. Saber o que eu estou recebendo,
o que eu deixei de receber é importante. As taxas que foram cobradas, aluguéis, ajustes, né? Hoje o mercado está aí falando de gravame, de cessão, de antecipação. Então, esses pontos também que vão fragilizando esses recebíveis, a gente tem que estar olhando para isso, né? Avançando um pouco aqui dos recebimentos, né? Olhando aqui para o nosso tempo, os recebimentos é a terceira etapa, a quarta etapa, que é a próxima, seria checar se esses recebimentos de fato chegaram no banco. E aí eu vou precisar, nesse momento, por exemplo, de ter em mãos alguns dados que não vêm da operadora. Por exemplo, o extrato bancário, né? Então, olhando para o extrato bancário e olhando para a operadora, né? A operadora me disse que pagou determinada venda. Essa venda está no meu extrato bancário, né? Esse recebimento está lá. Em qual conta foi parar esse recebimento, né? A operadora ela pode lançar ali na conta que a gente acordou com ela, mas se ela em algum momento tiver acesso a outras contas, né? Da sua empresa e por alguma questão de negociação ela pode ali destinar o crédito para uma conta diferente da que foi acordada anteriormente. E aí esse crédito fica ali até o dia que alguém perceber, né, que ele foi para outra conta, ou alguém perceber que ele sumiu, digamos assim, né? Olhar para as possibilidades, né? A operadora ela diz ali quais contas ela está pagando, a gente coloca aqui na tela e a gente vai ali abrindo esse dado, né? Ok, essa conta aqui do banco B, ele recebeu a operadora A, B, C, D. Quais são os produtos que estão sendo pagos lá, quais são as bandeiras. Então, ter acesso a esse tipo de informação também é importante, né? Hoje, esses dados sendo confrontados com o banco, que é a etapa que a gente está falando aqui, que é a conciliação bancária, nos dão ainda mais certeza de que eu recebi tudo, né? Uma coisa é a operadora dizer que pagou, outra coisa é a operadora realmente ter feito esse crédito na conta, né? Ao longo aí da minha estada aqui na Boa Vista, a gente tem visto operadoras que fazem o crédito e estornam o valor no dia seguinte, operadoras que dizem que fizeram o crédito e o crédito não está na conta, operadoras que dizem no arquivo, né, que fizeram o crédito na conta um, mas na verdade o crédito está lá na conta 2. Então, essa etapa de checagem, né, desses recebimentos também é muito importante. E a automatização disso faz com que um dia de conciliação a gente consiga fazer em 2 horas de trabalho, em 3 horas de trabalho, em até menos, né? Dependendo da sua expertise, do seu nível de conhecimento ali na ferramenta. Então, o quanto mais você vai tratando, o quanto mais você vai eliminando ali, né, esses pontos de atrito do processo de conciliação, mais o próximo mês vai ficar automatizado. Mais rápido você vai fechar o próximo dia, mais rápido você vai fechar o próximo mês. E isso é uma escala que acontece sempre. O consumidor, o cliente começa a utilizar ali a ferramenta, ele vai demorar no primeiro mês, sei lá, 3 horas para fechar um dia. No segundo mês ele já vai passar para duas. No terceiro mês ele já vai passar para uma. E isso vai caindo à medida que ele vai se apropriando da operação, à medida que ele vai se apropriando do uso do produto. Então a gente consegue ter empresas que avançaram no processo de conciliação, né? Estão fechando 2 dias atrás, um dia atrás, das suas vendas, por conta de estar mais seguras, né? E ter as informações ali na mão. Perfeito, Josué, perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pela apresentação da plataforma. E para a gente também ser pontual no encerramento, assim como a gente foi no início, né? Encerrarmos aqui 11h05. Como a gente não teve perguntas aqui no nosso chat, então, se vocês, quem está aqui com a gente até o momento, se sentirem à vontade de fazer perguntas depois do nosso webinar, a gente fica aqui para responder, tá bom? Mas para a gente encerrar aqui, agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença do Douglas, do Josué, por me ajudarem a conduzir esse webinar. Estou muito feliz com a participação de vocês e a participação de todos que entraram. Não só eu, como a Boa Vista também, estou muito feliz. Peço para vocês seguirem a Boa Vista no LinkedIn, no Instagram, para procurarem a gente, para entrar para o nosso time comercial entrar em contato com vocês. Vou ficar muito feliz de falar com todos, tirar dúvidas, apresentar, se necessário, de uma forma mais sucinta a plataforma, ou então a gente entender melhor o seu problema de conciliação no dia a dia. A gente está aqui para isso, para te ajudar.
Meninos, se vocês quiserem encerrar também com algumas palavras, muito obrigada a todos, viu? Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês aí. Espero ter contribuído com alguma coisa, tá? Precisando aí de mim, só me procurar, que a gente tem bastante coisa para conversar, tá? Acho que esse assunto aí poderíamos ficar aqui uma semana e não ia terminar. Mas obrigado, gente. Verdade. Gente, foi muito bom falar com vocês, né? Assim, estamos aqui para ajudá-los, para apoiá-los nesse processo de conciliação, que a gente sabe que é um processo difícil, é um processo de dor, né? E precisa de atenção e de conhecimento. Então, Douglas, compartilha o teu LinkedIn com o André, que, né, que você tinha falado para ele das planilhas. Mas, no geral, pessoal, foi muito bom estar com vocês, tá? Bom, e a gente está aqui para ajudar no planejamento estratégico de 2025. Então, contem com a Boa Vista, nos sigam no LinkedIn e no Instagram, porque vão ter muitos outros webinars por aí. Obrigada, gente. Até Valeu, mais. Tchau, gente. Até tchau. mais. Até mais, pessoal. Tchau.
Bom dia, Fernando. Bom dia, André. Nós já encerramos o webinar. Se vocês puderem sair da reunião, a gente agradeceria. Muito obrigada.